really can't. Ou se estiver assim. I really can't stay, baby, it's cold outside. Got to go away. Baby, It's cold outside. This evening has been So very nice. I'll hold your hand. Mesmo que não viste Glee. Enfim, that's horrible. Não, eu vi Glee. A melhor obra do Ryan Murphy. Probably. Good morning. This is the morning show. Is it? Dormiram bem? Wakey, wakey. Wakey, wakey. Two cherries in the pod Rise is and on. shine. Ok, então. Ok, pronto. Tá? Estamos aqui hoje de novo. Thanks. No Two Cherries in a Pod, um podcast onde nós não fingimos que sabemos sobre filmes, mas vamos dizer A nossa verdade. Toda a gente tem aquele amigo com quem fala sobre filmes durante horas. If you don't, Now you do. Pronto. É isso. Nós em cada episódio escolhemos um filme para ver e depois falamos sobre ele como se fosse tipo um book club. Mas para cinema. E sim, vamos ter spoilers. Vamos ter Óbvio. alguns spoilers. Pronto. É essa a nossa introdução. Two Faltou- cherries in a pod. Period. Ok, então, nós aqui gostamos muito de Letterboxd. Letterboxd. Nós todas as semanas, não sei se é de semana a semana, mas every episode, We shall see. We shall see. Em todos os episódios vamos dizer os nossos 4 favoritos, porque temos aqui uma dinâmica Pode interessante mudar. em que o Diogo tem sempre, Os ou mesmos. quase sempre, os mesmos, e eu gosto muito de ir dinamizando aqui os meus favoritos, porque eu tenho muitos filmes favoritos. We got it. Então, quais é que são os teus? Então, Mad Max Fury Road, Seven, Waves e Central do Brasil. Period. Os meus, neste momento não sei, pelo menos os que estão no meu Letterboxd são Lady Bird, mas isso vai ser para sempre, eu acho. O Lars and the Real Girl tenho de rever para ver se ainda é um favorito, porque eu gostei muito deste filme quando o vi. O Spider-Man Into the Spider-Verse, porque é óbvio, tipo, eu amo animação e este filme em específico, tipo, acho que é... E o estilo da animação é super. Sim, acho que é tipo interessante. pico a da animação. E depois, por último, temos o Little Miss Sunshine. Pronto, que eu acho que me define nesta era da minha vida. Ok, então, como foi a semana? Viste algum filme assim random? Alguma série? Deixa-me pensar. Não. I just worked. What did you work? Cunt? Não, deixa-me pensar. Não é preciso pensar muito. Olhem, eu vi Severance esta semana. Acabaste? Não. Claro. Vou tipo no terceiro episódio ainda. Da segunda. Não, da primeira temporada. A última vez que me perguntaram isto ia no terceiro episódio, e ainda vou no terceiro episódio porque eu adormeço. Tipo, eu meto a dar, adormeço e E ainda depois vou tens no que- terceiro episódio. Porque depois tens que voltar a ver, não é? Exato. Rewind. Mas então o que é que eu fiz? Meti-me a ver mais 2 séries novas. Quais? Point Nemo Aquela Que é- espanhola e com- portuguesa. E portuguesa, sim. Tem algumas atrizes portuguesas. Como é que se chama? Sarah Something e a A Maggie. Maggie Corseiro, sim. Pronto, e depois tem a outra da Casa de Papel. Sim. Pronto, olha, por acaso estou a gostar bastante. Está a ser interessante. Tipo, a produção está lá, honestamente. Mas acho que é mais por causa da parte espanhola. They Estás a have the perceber? budget, we Right. don't. Pronto, mas então ainda bem. Claro. Porque nós estamos, estamos a ter agora muita visibilidade neste. Mas apesar de tudo é da UCBAR. Pronto. Pois, lá está, Sim. com a produção, não é? Yeah. Pronto, e está na Prime.
É uma produção, acho que também da RTP. Foi co-produzida pela RTP e pela Prime Video. Pronto, e por acaso está interessante. Pronto, eu ainda vou no primeiro episódio. Acho que vi um bocadinho do segundo episódio. Eu tenho que ver a nova do White Lotus, que ainda não vi. Sim, também ainda não comecei a ver. Mas essa eu estou a guardar. Até tens a temporada inteira. Não, tipo, quero estar no mood mindset certo. específico. Tipo, calor, estás a ver? Mais calor. Hoje está um ótimo dia de primavera, Hoje, na verdade. Gente, eu estou feliz. Eu podia estar de... Imaginem, eu no inverno uso 6 camadas. Pois, No mínimo. E eu hoje trouxe 2 podia estar com e menos. podia estar de t-shirt. Só para verem tipo, o tipo de calor que está hoje. Tipo, eu tenho literalmente uma camisola térmica e esta que tenho vestida agora e estou com calor. Yeah. Which is good. Tu sabes, eu fico sempre muito curioso com aquelas pessoas que dizem que adoram o inverno. Não. Sair de casa com chuva. Eu fico deprimida no inverno. Seasonal depression. Não me apetece chegar aqui, por exemplo, ao trabalho E estar encharcado. right. Mas, continuando. Pronto, então vi Point Nemo, está muito interessante até agora. Maggie Cruzeiro faz de influencer / jornalista. Ok. Depois a outra, esperem aí, só um bocado, acho que é Sara qualquer coisa, não sei o nome dela. Sara Matos. Sério? Sim. Ok. Faz também, acho que deve ser de jornalista ou de investigadora, algo assim. Pronto, não estou muito, ainda não percebi muito bem. Se calhar já falaram sobre isso, mas lá na série, mas enfim. Uhum. Pronto, e então eles fazem ali uma mistura de linguagem, tipo, eles usam o inglês, sim, o inglês, o espanhol com o português. Falam português para os espanhóis falam espanhol para nós e tipo, entende-se ali. Que é o que acontece muitas vezes. Que é o que acontece já. Portanto, tipo, aí, e depois é a Alba Flores, que é a da Casa de Papel. Ok. Pronto, está a ser giro. E depois ainda comecei a ver também o Adolescence. Que eu já acabei. Já acabaste? Já acabei. Pronto, vou tipo no terceiro episódio, eu também adormeci a mãe. Eu vi de uma vez. Right. Aproveitei um domingo à tarde e foi tudo. Pronto, ainda não consegui ver tudo, o resto. Mas está a ser muito giro, não é? Aquilo é uma série interessante. Só o aspecto técnico em que cada episódio é suposto ser um take. É só um shot. Um shot inteiro. Sabes o que é que eu pensei? Inteligentes. Sabes quanto é que isso tipo, reduz o custo de produção? Sim, mas eu já estive a ver como é que eles gravaram e eles tinham... como é que era? Eles só gravavam 2 takes por dia, mas depois tinham ensaios. Sim, claro. Mas... incrível. Eu achei muito interessante a forma como executaram. Perdão, pronto, portanto foram estas as 3 séries que eu vi. Em vez de ver filmes, mas why not? That's okay. Pronto, hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre Mal Viver de 2023 de João Canijo, que escreveu e realizou. Escreveu com a ajuda de mais algumas pessoas. Portanto, não foi somente ele o escritor. Este filme foi a submissão oficial de Portugal para os Oscars. E did we get him? Nope. Okay. Nós ainda não conseguimos ficar nomeados, nunca. Ficámos sim. Não. O melhor filme internacional nunca. Ok. Pronto, nós temos aqui um cast icónico. É assim, tem a minha favorita. A Rita de sempre. Blanco. Rita Blanco. Period. Tipo, não há... É um cast icónico. Pronto. Elenco. Elenco. Temos aqui Rita Blanco, temos a Cleia Almeida, Nuno Lopes que aparece assim, mais ou menos. Anabela Moreira, Madalena Almeida, a Vera Barreto, Filipe Ariosa. Temos Rafael Moraes, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral. Pronto, ainda temos mais alguns. Mas pronto, este filme
é um filme. É um É um filmaço. bom filme. Ok, estamos na mesma página. Eu acho que sim. Ok. Ele é basicamente sobre, 5 mulheres? Estás a falar da sinopse ou em geral? tipo, no geral, tipo, palavras que possam descrever, tipo, trauma geracional, Completamente. mulher, tipo, womanhood, Womanhood. Burguesia decadente. right. Diz que não. Sim, É, sim, é sim. verdade. Tipo aquela família que já passou, há muito teve tempo muito passou o seu O seu prime. pique. Yeah. Exato. Pronto, então. E uma coisa que também é muito importante referir é que a fotografia foi feita pela Leonor Teles. Vamos falar da fotografia. And Mais that's daqui a on pouco. period. Mas sim. Pronto. Então, basicamente, o que é que nós temos de dizer aqui sobre o filme? Uma breve sinopse. Então, temos 5 mulheres, não é? Que têm um hotel. Aparentemente, descobrimos isto fairly quick, não é? No filme, que elas têm um hotel, que é um hotel de família, aparentemente, e sempre viveram lá, tipo, são elas que cuidam do hotel, elas são, trabalham no hotel, não é? Fazem a comida, fazem a serventia, tipo, vão servir às mesas, por aí fora. Pronto, então nós temos a matriarca, que é a avó, temos Rita Blanco. Temos as 2 filhas, eu não percebi muito bem quem que era a Cleia. Lá está, eles foram contando aos poucos, foram revelando aos poucos a dinâmica familiar, mas o que me parece é que tanto a Piedade, que é a personagem da Anabela Moreira, como a Raquel, que é a Cleia Almeida, elas são irmãs. Pois, mas a Cleia trata a Rita Blanco como tia. Não. Várias vezes. Não. Quem trata por tia é a Ângela, que é a cozinheira. Ok, pronto, era isso que eu não dava a perceber muito. Mas eu acho que também isso, mas depois nós falamos melhor sobre isso, que acho que também serve muito por causa do diálogo sobreposto. Mas sim. Exatamente. Mas pronto, então elas têm um hotel, elas estão a servir o hotel e de repente a avó traz a sua neta, como supostamente surpresa para a mãe, que é a filha da avó, não é? Que é para a Piedade, mas a Piedade parece que não está muito interessada sequer, que a filha acabou de chegar, não é? Pronto, e então a avó também chama a filha porque o pai dela acabou de morrer e acha que ela precisa de um bocado de apoio. Pronto, e a partir daqui começa toda ela uma história... A desenrolar as dinâmicas. Um desenrolar de dinâmica familiar que, pronto, pode ser boa, pode ser má. Bem disfuncional. Vamos descobrir. O que é que tu achaste do filme? Eu achei, acho que, não sei, quando nós vemos um filme nós sabemos quase de imediato o sentimento que ele nos causa, não é? Tipo, a menos que chegues ao final e o final seja tipo uma coisa que não estavas à espera ou algo assim do género, mas logo de início eu senti que o filme ia ser um bom filme. Tipo, logo desde o início eu senti muito vibes de Call Me By Your Name. Sim. Tipo, as cenas estáticas, tipo, longas, estás a perceber? Eu senti logo casa, não é? Também porque é um filme português e por aí fora. Aí, não sei, senti que o filme era super real. Não sei se estás, tipo, quase documentário, compreendes? E sabes que esse sentimento acho que vai muito de encontro também umas coisas que eu apontei, que é, eu acho que é Pedro, não é? O realizador? João, peço desculpa. O João apresenta-nos o filme de uma forma muito... Ele apresenta um olhar externo, né? E é tudo muito de observação. Sim. Ele não impinge emoções no espectador. Sim. Deixa-te tu interpretares e refletires de uma forma muito crua. Yeah. Não é? Eu, tipo, não sei se também é porque é um filme português e é nosso, estar a ser, porque ao mesmo tempo eu senti, não sei, tipo, quase que me causa também o mesmo sentimento que Lady Bird, estás a perceber? Tipo, que eu podia estar naquela história, compreendes? Eu quase que sou protagonista
da história em si, compreendes? Sim, Pronto, sim. nesse sentido real, tipo, é tão... Eu já vi várias pronto, tendo vivido, claro que já observámos várias vidas de outras pessoas, não é? Portanto, eu acho que na minha cabeça quase que já observei este tipo de cenários na vida real, estás a compreender? Claro. Então vê-los num filme faz-me sentir se calhar mais próxima do filme também, compreendes? Sim. Pronto, e pronto, para além disso é um filme sobre mulheres que ao fim e ao cabo tu sentes sempre uma proximidade, sendo mulher, uma proximidade mais íntima Claro. ao ver o filme do que propriamente qualquer outro filme. Lá está, tal como Lady Bird, ainda temos a ligação com a mãe e filha, estás a perceber? Pronto. É um filme que é bastante impactante, eu acho. E que conta a história de uma forma bastante real. Real. Tipo, real mesmo, estás a E perceber? Quase nós já que parece que o João Canijo é uma mulher e teve uma mãe. E ele, Estás a perceber? supostamente, ele baseou-se levemente na infância dele. Right. Pronto, então estás a Portanto, perceber, mas quase que parece que foi ele que sentiu diretamente o que é tu teres uma mãe sendo uma mulher, estás a perceber? Exato. É sempre diferente e é sempre complicado, principalmente quando existem traumas geracionais. E tipo, quase que é a mesma coisa para filho e pai, estás a perceber também. Não sei o que é, porque nunca. Right, same. Porque nunca, não é? Não sei. Nunca sequer também observei, tipo, não sei o que é. Por isso não faço ideia, mas deve ser quase a mesma coisa. Sim. Não, Portanto, é isso. eu também tive a mesma percepção que tu, que foi tipo, a partir do início que eu senti logo, eu assim, isto é um filmaço. Yeah. Nós estamos a assistir aqui a uma coisa especial. Sim, Completamente. As camadas, a forma como ele trabalha o enquadramento dos planos. sim, a composição Mesmo, foi incrível. mesmo o hotel em si, o estado do hotel, é um reflexo das dinâmicas familiares, não é? Sim. Esquecido, podre, a Sim. cair de podre. Sim, mas também acho que aquilo pode ter sido. Ou seja, aquilo na minha cabeça era uma família, não é? Uma família completa, se calhar era a avó, mais o avô, mais depois as filhas, e se calhar ainda tinha também a irmã da Rita Blanco, da personagem, que é a mãe da outra rapariga. Da Ângela. Da Ângela. Pelo que eu percebi, estás a Pois ver? Então parecia claramente, que... mesmo que elas não sejam de família, claramente era uma amizade Sim, muito próxima. Muito próxima. Pronto, sim. portanto Que parece-me elas que cresceram juntas. Exato. Portanto parece-me que o hotel em tempos tenha sido tipo muito mais cheio, muito mais Claro. alegre do que era. Se calhar tinha mais pessoas para cuidar dele, estás a perceber? Então agora se reflete-se muito mais este vazio, que temos muito menos pessoas a cuidar dele, portanto se calhar não conseguem chegar a tanto lado e acaba por decair. Eu acho que uma das coisas que eu gostava que a narrativa se calhar tivesse arrastado mais, ou seja, prolongado mais, era a revelação de que nós estávamos num hotel. Certo. Percebes? Sim. Acho que teria sido interessante se ele estendesse um bocadinho mais até nós percebermos que... Porque tu claramente desde o início percebes que alguma coisa não está a bater certo. Sim, que é demasiado grande. Que é demasiado grande, pronto. E eu acho que ele apresenta o hotel sendo hotel demasiado cedo. Eu não Mas achei. Isto, não? Não, Ok. eu gostei bastante da introdução, tipo, até fiquei... ok, porque do género, elas estavam a tentar ter ou melhor, não eram elas, era a filha, estava a tentar ter um momento super íntimo com a mãe, não é? E de repente entram duas pessoas totalmente desconhecidas. Sim. A dizer, sim, eu vim porque reservei um quarto, whatever. E depois está a Raquel lá no fundo a receber as pessoas, não sei o quê. Tipo, elas literalmente ao lado. Mas é isso que eu estou a dizer. Imagina, aí eu acho que ele trabalhou bem a cena, mas por exemplo, quando elas já estão, antes dessa cena, elas estão na sala de jantar. Sim. E eu acho que dá para perceber demasiado que não é uma casa. Percebes? Sim. É isso que eu estou a dizer. Sim. Mas... não, sem dúvida. Isso é só um apontamento. Yeah. Mas eu gostei, por acaso, não me fez diferença. Até apreciei o facto, apreciei o facto dele ter introduzido no momento em que introduziu, tipo, as far as time-wise, estás a perceber? Eu achei interessante o facto... Há ali um desequilíbrio porque
não há a separação entre a vida pessoal e a vida profissional, Right. não é? Sim. Aliás, uma coisa que eu escrevi nas minhas anotações é não há privacidade neste hotel, ouve-se tudo. Yeah. É que ouvia-se Literalmente. tudo. Sim, isso tudo. foi uma coisa que eu gostei bastante. Que, Sim. tipo, quando ele mostrou tipo, aquela shot aberta do hotel, em das que janelas. se viu as janelas e tipo, das pessoas. Estavam poucos guests no hotel, não é? Sim. Tipo, eram acho que 3. Mas depois nós ainda tínhamos o paralelismo dos guests, dos convidados e da vivência deles, e depois ainda tínhamos A avó, não era? Não, a avó estava em baixo. Em baixo e a neta. E a neta em cima, Sim. tipo, e ela ainda estava a comunicar com alguém cá fora, pelo que eu percebi, ou estava ao telemóvel, não sei, não me recordo. Mas, pronto, não sei. Acho que, no geral, foi um filme que foi bastante bem conseguido. E acho que devia ter mais reconhecimento. Mas isso nacional. Este é um daqueles tópicos de conversa que já temos há imenso tempo, né? Sim. Nós, quando fomos voluntários do Caminhos, falou-se muito de nós não termos as estruturas para darmos um grande alcance Sim. ao cinema português. E eu acho que continua a ser. Eu acho que há um maior investimento do público em assistir a cinema português. Porém, sinto que ainda não é suficiente cá dentro, muito menos o alcance lá para fora. Yeah. Não sei como é que, tipo, um filme como este pode passar sequer debaixo do radar, estás a perceber? Tipo, eu sei que a Rita Blanco ainda há pouco tempo esteve a falar na rádio sobre este filme. Mas Sim. já passou um ano e tal, desde que... Um ano e tal, não, quase 2 anos desde que o filme foi lançado. Ou seja, ainda está a arrastar, ou melhor, não é arrastar. Quando o filme saiu, devia ter havido aquela press, Sim. né? Aquela cena de que fazem lá nos Estados Unidos. Pronto, acho que isso é super relevante. Sei que pode não haver meios. É isso que é a falta de estrutura, de orçamento. Exato, mas nós também temos imensos meios públicos, tipo rádios, revistas e essas podcasts. E essas coisas todas, podcasts, que podem fazer um esforço e convidar as pessoas, estás a perceber, para virem, em vez de terem as pessoas de estar a fazer reach out para irem fazer. Por isso, atores, realizadores, se quiserem vir falar dos vossos filmes connosco, nós estamos mais que disponíveis. Sim, nós agora ainda somos pequeninos, mas eventualmente. Quem sabe, né? Who knows? Pronto, e não sei, tipo, acho que é. Não sei, para mim parece-me quase impossível como é que as pessoas também veem este tipo de filmes e não conseguem, tipo, fazer mais alarido à volta das coisas. Estás a perceber? Nós falámos muitas vezes, nós já partilhámos esta conversa, que nós víamos filmes portugueses de alguns anos atrás que eram muito abstratos, a escrita muito abstrata. Sim. E que nós ficávamos, mas como é que as pessoas se vão relacionar com isto? Como é que as pessoas vão se sentir investidas a ver cinema português com textos assim, não é? Sim. E este filme não é nada assim. Não, é muito direto ao assunto. É muito direto, é muito humano. Yeah. É super relatable. Tem uma boa intriga, se bem que eu acho que podiam ter trabalhado um bocado mais... por exemplo, tu claramente notas que o hotel está em perigo de falência, óbvio, né? Que a avó quer vender. Acho que podiam ter criado ali algo para aumentar the stakes, estás a ver? Sim. Tipo o quê? Não sei, não pensei nisso, mas... Always with problems, never with solutions. Well. Mas percebes o que eu estou a dizer? Sim. Não percebo. Sabes porquê? Porque eu acho que este filme está perfeito. Tipo, ok, está bem. Tipo, quase genuinamente o filme está perfeito. Existem ali algumas composições que eu gostava que tivessem sido mais geométricas, mas isso sou eu. Tipo a cena das escadas. Eu gostava que tivesse estado mesmo no meio, estás a perceber? Mas isso sou eu, that's Helena, me. literalmente, acho que para mim, Sim. das coisas que estão chef's kisses, Sim. é a cinematografia. Não, mas não foi isso que eu disse. Ok. Mas tu falaste do Não foi elemento isso? da cinematografia. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi
eu gostei muito da composição, mas houve algumas que eu gostava que estivessem ainda mais perfeitas, tipo a das escadas. Se a câmera estivesse literalmente no meio do buraco das escadas, No buraco das escadas. Sim, para se ver sim. literalmente a escada a fazer assim. Mas não amaste esse plano? Eu Amei. Tipo, legit, não tenho anotações nenhumas. Estás a perceber? Só no início, por acaso tenho uma anotação, que é no início elas falavam demasiado lento. Eu tenho Mas eu literalmente percebo- aqui. mas eu Algumas falas entregam-se um pouco à escrita teatral. Right, mas eu acho que isso é Isso é intrínseco. muito português. Isso é intrínseco É muito português. aos nossos atores. Mas eu acho que anotei isto porquê? Porque essas falas, em específico, destoavam muito do resto do argumento. Porque o resto Sim. do argumento era super natural. Sim. E eu assim, oh meu Deus, eu estou a Yeah. amar isto. Yeah. E depois vinham essas Sim, que eu ficava... mas eu também ainda assim. Mas tipo, estás a perceber? Ou seja, mesmo que essas falas tenham acontecido, e são cenas tipo. É uma cena que é super intrínseca à performance dos atores portugueses. Acho que neste filme passa despercebido, porque o resto está tão bem feito. Tipo, eu acho que este filme tipo, é legit. Eu pronto, infelizmente não vi muitos filmes portugueses. Olha, supostamente... porque... Não, acaba o teu pensamento, desculpa. Mas acho que é um dos melhores filmes portugueses que eu já vi. Tipo, não sei, quase que me dá o mesmo sentimento quando vi Leviano, que é de género, ok, o cinema português não está morto. Sim. Estás a perceber? Sim. O cinema Se bem português que está alive and well. Sim, exato. Agora perdi o meu focus. Por estarmos a falar da escrita teatral, uma coisa que eu pensei enquanto estava a ver este filme é que podia perfeitamente ser uma peça de teatro. Right. Poucas personagens, Sim, só um cenário. Sim. Não, mas eu acho que tipo... Fez-me lembrar, tu já viste o August Osage County, que é com a Meryl Streep e a Julia Roberts? Não. Pronto, fez-me lembrar um pouco esse filme que também é uma família, é só numa casa. Sim. E que por acaso foi um filme que era já uma peça de teatro. Ok. Então fez-me lembrar isso. Yeah. Sim, mas ao mesmo tempo tipo... Eu acho que... Não, eles conseguiram elevar este Sim, aqui, para o elevaram cinema. completamente. Sim, sem dúvida. Mas eu não sei, quase todos os filmes portugueses tipo, parece que são teatros também. Estás a ser, porque, lá está, eu acho que nós somos um povo que é muito ligado ao teatro, ainda. Sim. O que tipo, it's ok, mas há vezes em que de facto é demasiado. It's too much a performance dos atores. Mas sim, tipo, o que é que tu achaste da performance da Piedade? Ok, então Annabella. eu acho que é um dos destaques do filme, é o acting, a representação destas atrizes. Elas carregam muito do que o filme é, para além da cinematografia. Sim. O que é que eu posso falar sobre atrizes portuguesas? Incríveis. Anabela Moreira e Rita Blanco entregam performances que... Lá está, como é que isto passa por baixo do radar, não é? Sim. Como é que estas nossas atrizes que têm um calibre excepcional nós conseguimos comparar estas performances de atrizes de Hollywood. Claro. Facilmente. Sim, e tipo, se não são melhores mesmo. Okay. Porque os filmes agora de Hollywood estão a ficar muito sem vida, muito sem alma, estás a perceber? Mas a realidade é que entregam aqui, são performances super complexas. Sim. Que têm que trabalhar no subentendido muitas vezes. E fazem de uma maneira que eu fico parvo. Parvo. Mesmo. Aquela cena final da Rita Blanco. Tipo, eu acho que... não sei, tipo, ser ator é muito difícil. Tipo, genuinamente. Tipo, se tu fores um ator que é bom ator e que quer saber do papel que estás a entregar, acho que é muito difícil porque tu tens de reviver ou até forçar sentimentos
que podes já ter passado ou que se calhar nem sabes bem o que é que são, mas tens de passar por esses sentimentos que tipo, muitas vezes são traumáticos, não é? Claro. Temos vários atores que até já se afastaram de certo tipo de filmes porque acham que os sentimentos das suas personagens são muito traumáticos, não é? Pronto, então tens de entrar ali num mindset que pode ser complicado, e eu acho que a Anabela Moreira ou já passou por alguma coisa deste género, estás a perceber? Ou então é uma ótima atriz. Não, é absurdo. Estás a perceber? Porque é ridículo os o detalhe que ela vai... de silêncio. Sim. Quando ela não diz uma palavra... única... E tipo, nós sabemos perfeitamente o que é que se está a passar na cabeça completamente dela. Estás a perceber? Tipo, it's crazy. Depois também temos a personagem da Salomé, da Madalena Almeida. Ela parece-me ser assim mais novinha. Deve ter para aí a nossa idade, se calhar. Um bocadinho mais velha ou mais nova, eu acho que ela não também não tinha um papel tão vistoso. Não tinha um papel tão vistoso, mas e ao mesmo assim... tempo, tipo, a maneira como ela entregou também a personagem de Salomé, sabendo que é uma filha que quer o amor da mãe, mas ao mesmo tempo não consegue receber o amor da mãe, porque a mãe durante anos e anos e anos tipo, rejeitou-a. Pronto, mas ainda assim ela quer. Por ela mesma também tem problemas com a sua própria mãe. Que também não foi capaz de... que a rejeitou também. Exatamente. Estás a perceber? Tipo, não sei. Acho que, pronto, Rita Blanco é Rita Blanco. Point blank, period. Ela tem sempre... What can I say? Ela já devia ter um igote. Let's be honest. A Rita Blanco, se estivesse nos Estados Unidos, tinha um igote. Mas eu sempre disse isto. O que falta à atriz portuguesa, aliás, ao cinema português, é a estrutura, é a capacidade de conseguir alcançar. Sim, e reconhecimento. E ser Pois, lá está. Porque nós precisamos de reconhecimentos para os nossos atores. A qualidade está lá. A qualidade está lá. Uma coisa, imaginem, nós somos um país com muito talento. Senão nós não teríamos imensas pessoas a saírem deste país e a terem reconhecimento lá fora. Reconhecimento que eles podiam perfeitamente ter aqui e não têm porque nós não somos capazes de o fazer. Mas porquê? Digam porquê. Digam porquê. Porque é que nós não conseguimos dar reconhecimento ao nosso próprio talento? Nós somos um dos países... Ou só damos reconhecimento quando as pessoas morrem. Ou quando já lá estão fora. Exato. Para que é que vais dar reconhecimento a uma pessoa que já lá está fora se já fez a vida dela toda lá? Queres que ela volte? Não, ela não vai fazer isso. As pessoas não vão voltar para Portugal só porque tu disse, quando elas já estão lá fora há 10 anos e receberam não sei quantos prémios lá fora, que vão voltar. Não é isso que vai acontecer, vão continuar lá. Ou seja, Rita Blanco, se tu estás a ver isto, por favor, continua a fazer aquilo que tu estás a fazer. Ela já nem tem de fazer nada. Aliás, senta-te e observa. Tu já fizeste tudo o que é preciso. Eu venero Rita Blanco. Aliás, nem vou tratar por tu. É por você mesmo, porque eu tenho imenso respeito por si. Rita Blanco, por favor, continua a fazer aquilo que está a fazer. One love, Rita Blanco. Pronto, enfim. Depois também temos a Cleia Almeida que também entregou uma performance incrível. Pronto, enfim, todos os atores aqui, tipo... What can we say? Estás a perceber? Ou seja, então nós tivemos ótimas performances, tivemos uma composição perfeita, tivemos uma fotografia perfeita, tivemos um argumento perfeito. Portanto, o que é que se pode dizer em relação a este filme, honestamente? Tipo, tudo está ótimo, está perfeito, é um ótimo filme. Nós temos aqui as sobreposições de voz. De diálogo, amei. Que nós ainda no outro dia estávamos a falar sobre isto. Da Nora. Exato. A única coisa que eu tenho a apontar aqui é que o diálogo que está mais longe devia estar um bocadinho mais baixo e o que estava mais perto... Parece que está sempre ao mesmo... Sim, parece que está sempre ao mesmo nível. Mas... qualquer das maneiras, tipo, é assim mesmo que uma coisa funciona. Tu estás a falar e as pessoas falam por cima de ti. Tu estás a falar... se vocês estiverem a ouvir este podcast... Infelizmente nós temos sobreposição de áudio. É verdade. Tu estás a falar, estás a ter uma conversa e tens pessoas atrás de ti a fazerem mil e uma coisas e a ter conversas também. Na cena do restaurante da zona de refeição, onde tínhamos aquela atriz... Não, quando elas estão... Não é triste, tipo... Sim, mas quando elas estão a apresentar os pratos... Os pratos, e eles
literalmente a cagar só na cara, tipo, cagaram na testa delas. Opá, não sei, tipo, foi super. Isso não te deu um gatilho enorme? A mim Nós já deu-me trabalhámos ansiedade. em atendimento ao público, restauração. Infelizmente. Não, Gente, se os meus clientes na altura me fizessem isso, eu cuspia-lhes no prato. Não, mas eu já me aconteceu. Mas não, eu sei que as pessoas não fazem por mal. Já te aconteceu? A mim, por acaso, nunca me aconteceu. Já estão a falar e eu chego lá e estou a tentar. Mas. E não ouvem nenhum. Mas não Sim, é mas- desta forma. Sim, sim, Na sim. forma Que é ignorar evidente só. que é completamente. Sim, pronto. E também foi muito engraçado porque depois da personagem de Rita Blanca, Sara, ter dito que as pessoas gostam de mim, as pessoas querem é saber de mim, o hotel vai continuar porque as pessoas não sei o quê, depois ela vai lá a essa mesa exatamente e a mulher mais velha apresenta a filha e a namorada. E nós tínhamos Viste visto... o silêncio da personagem da Rita Blanco? E nós tínhamos visto em momentos anteriores que a personagem da Raquel supostamente tem uma cena com a Ângela. Mas ela estava com quem? com um homem. Eu acho que era o Nuno Lopes. Right, sim, era um dos clientes. É assim, nós pouco sabemos dos hóspedes. Né? Sim. É só fragmentos. Sim, nós sim. também claramente percebemos que os hóspedes são tão disfuncionais como a família que, Sim. que gera o hotel. Sim. Mas este filme foi feito a par com outro que se chama Viver Mal, que conta pela perspectiva dos hóspedes. Sério? Sim, ou seja, nós se calhar temos que ver, porque eu acho que eu estive a ver comentários e dizem que este filme ainda fica melhor com o contexto do outro e vice-versa. Sério? Olha, não fazia Portanto, ideia, porque eu sempre vi Mal Viver, Viver Mal. Mas eu É pensava isso. que era o filme. Não, são dois filmes diferentes. Ok, right. Portanto, Também realizado por João Canis. Sim, exatamente. Right. Ok, pronto, então temos de ver esse a seguir. Exatamente, porque aquilo que nós ouvimos de fragmentos, depois vamos conseguir Conectar. perceber. Exatamente. Right. Pronto. Não sei, nós aqui, sei lá. Eu acho que a nossa. Portanto, a nossa percepção foi a mesma. Sim. Eu queria destacar um plano que eu fiquei. Que é a segunda vez que a filha e a mãe estão na sala. Naquele momento de se tentarem entender e de Sim. aproximação, porque há sempre um puxa e empurra, né? Sim. Na relação delas, uma tensão Yeah. enorme. E tu vês a dinâmica delas e atrás, não sei se reparaste, na janela atrás aparece a avó a observar. Sim. Eu fiquei parvo com Tipo, aquele enquadramento. Sim. Parvo. Mas também a história delas, tipo, é quase como se fosse tipo um triângulo amoroso entre avó, mãe e neta. Sim, há ali sempre uma tentativa de quem é que manda, né? Quem é que tem, quem é que domina Yeah. ali Sim. as relações. Sim. Que na verdade é a avó. Como- A avó manipula tudo. A personagem da avó é a pior de todas. Sim, Completamente. aquela cena delas na cama, da filha a tentar chegar. Não, é que eu fiquei isso foi triste. Yeah. Foi muito triste porque tu viste a filha aí. Porque eu acho que a conclusão que eu cheguei é nós procuramos, por muito que a nossa relação com a nossa mãe seja disfuncional ou má, nós procuramos sempre refúgio na Sim. relação que temos com a nossa mãe. É o nosso ponto de refúgio, Sim, não é? sim. E tu vês a mãe aí também procurar o refúgio Sim. à sua mãe, à avó, Yeah. à Rita Blanco, e a ser completamente rejeitada. Não, Yeah. ela não é capaz de dar um amor incondicional, não é? Sim, yeah. Sim, o amor da Rita Blanco ou da Sara, neste caso, é muito condicional, não Muito é? condicional. E na verdade, para além disso, ela ainda desejava que a neta fosse a própria filha. Yeah. Portanto, nós aqui estamos a ver muita inveja, muita manipulação, muita. Nem sei bem, mas tipo. Muito deslocamento da relação, da sua própria relação com a sua filha. Parece-me que a Piedade é a primeira filha dela, não é? Pronto, depois ela teve a Salomé e a Raquel tinha 16 anos, aparentemente. Portanto, nós ainda temos aqui tipo. A Raquel ainda veio muito tempo depois. Da Piedade. Pronto, enfim, é um filme que é muito triste.
ao fim e ao cabo, porque qualquer um de nós vai sempre sentir algumas destas emoções quando Não, isto vai despertar na vida. completamente reações no espectador. Sim, Qualquer pessoa Sim. vai se rever em Yeah. algum aspecto. Porque sim, eu nunca tive uma relação tão disfuncional como qualquer das personagens principais, mas mesmo assim há certas coisinhas que tu Yeah. ficas, uau. sim, porque, ou seja, nós aqui assistimos a uma evolução dos nossos próprios sentimentos em relação à personagem da Piedade, porque a Piedade quase que é a personagem principal, apesar Sim, de, sim. de dividir muita atenção entre todas as outras. Mas nós aqui no início começamos por odiar Piedade. Completamente. Depois percebemos mais ou menos porque é que ela é assim. Vemos a mãe dela a chamar-lhe gorda, não é? Vemos a mãe dela tipo a ser aqui e ali a falar mal da própria filha, quando está na casa de banho com a neta, por aí fora, a dizer que a mãe dela sempre foi assim, que ela é muito vazia. Gostava imenso do marido dela, mas dela. que ela era muito vazia, não tinha emoções, enfim. Mas depois no final percebemos que de facto o grande problema de Piedade sempre foi a mãe dela, não é? Sim, a falta Nós aqui de, já percebemos de que temos carinho, empatia. de amor. Exatamente. E ela nem conseguiu desenvolver essa capacidade Sim. para transmitir à própria filha, sim. Mas depois, por outro lado, nós temos assistimos já à avó, a Sara, a dar exatamente o amor que precisava ter dado a Piedade, ou que Piedade sempre desejou à neta, não é? Portanto, a neta ter vindo para a casa delas só veio despertar emoções más, não é? Sim. Naquela família toda, porque a própria avó não consegue transmitir o amor que devia à filha, mas transmite à neta, não é? E depois acaba num final muito triste. Trágico. Trágico. Que a Piedade spoiler alert, again. E trigger warning. Sim. Se suicida. Sim. Na piscina. Aparentemente no sítio onde ela se sentia melhor, não é? Que ela frequentemente está na piscina. A nadar. E sempre também no início do filme foi uma coisa que ela aparentemente sempre tentou impingir à filha e ela não gostava. Yeah. Pronto. E depois vemos uma reação muito emocional, de uma carga emocional muito forte por parte da mãe. Sim. Da avó. Da Rita. Da Rita Blanco. Sim. Que ao fim e ao cabo... Sim, sei lá, tipo, isto aqui é muito transparente. Não é transparente, mas este filme é muito real. Tipo, este tipo de relações é super real. Tipo, já todos nós assistimos a uma avó que fala bem mal para o nosso pai ou para a nossa mãe, mas que depois é super querida connosco. Sim. Não é? Tipo, por acaso, eu nunca eu não tenho esse ponto de referência, mas de bisavós, pronto. Isso eu já conheço, dinâmicas assim. Pronto. Tipo, não sei, está muito bem feito. Tipo, acho que e depois até os momentos mais leves, sim, delas a ver as fotos, também está tão real. E são tensos na mesma. Não, isso sim. Sempre. Há tensão do início ao fim. Final, tu sentes tensão. E uma frieza. Sim, mas sim, depois a parte isso deve ter sido improvisado, não é? Do Zoeu. Se não é, tá. Se não é, olhem, parabéns mesmo. Porque, quer dizer, não sei, para mim este filme tem todas as estrelas e mais algumas, eu acho. Pronto, queres passar a isso? Sim, aqui no IMDb eles têm 6.7. Ok, está baixo. Está baixo. Mas pronto, é o público. Não sei se vai ter no Rotten Tomatoes, mas... Está aqui. Está. 70%. 70%? Ok. That's crazy, actually. That's cray. Pronto, é isso. Quanto é que tu dás? Eu dou 4,5. Sim, eu também dou 4,5. Ou seja, a nossa pontuação é 4,5. Sim. Pronto, o que é que eu posso dizer? Rita Blanco. The GOAT. Yeah. Anabela Moreira. On your way to become a GOAT. Yeah. Nós não escrevemos reviews, mas eu acho que vocês já conseguem perceber que nós adorámos o filme.
portanto... Yeah. Vou só ler aqui uma review. Este filme só comprova a minha teoria que o Vasco Palmeirinho e o seu Joker deprimem as pessoas. Which, actually... passei o filme todo a tentar perceber se a Angela e a Raquel eram primas ou primas. Right. Nós também. Posso só falar da Shade, que é a personagem da Annabella, que é... Qual é o nome dela? A Piedade. Quando ela deixa o shampoo, acho que é o shampoo para a Raquel, e diz para a Raquel, faz bem ao teu cabelo oleoso. Sim. Eu gostei muito. Também não falámos da relação da cadela, que ela literalmente projetava a relação que queria ter com a filha na cadela, which sim. is crazy. Tipo, não sei, acho triste. que está muito bem muito... feito este filme. Temos de fazer aqui Justiça para o cinema português. Juro, e para este filme em específico. Justiça. Pronto, acho que é isso. Pessoal, digam-nos o que é que vocês acharam. Por favor, vão assistir ao cinema português nas Nós salas de sabemos que cinema. é muito complicado ver streaming destes filmes portugueses. Por mas isso aproveitem quando está no cinema. Sim, aproveitem quando está no cinema, aproveitem nos vossos cinemas locais. Nós aqui em Coimbra temos a Casa do Cinema, está frequentemente a fazer estreias. Nós em Aveiro temos o Teatro Aveirense. Period. Portanto, não há desculpas. Se estiverem em Lisboa, vocês têm imensos cinemas. Porto também tem. No Porto. Tipo, aproveitem, porque estes filmes realmente são bons. Principalmente este filme, Jesus Não é fucking que Christ. o investimento começa a ser maior se nós investirmos em nós mesmos. Ou seja, se nós metermos os pés dentro das salas de cinema, por cinema que é nosso, nacional, o investimento vai começar a ser maior. E a visibilidade vai ser maior. E o alcance vai ser maior. E o reconhecimento também. Por favor, vamos fazer o cinema português. O que ele merece. Ele merece. Que fogo, Jesus Christ. Pronto, enfim. O nosso próximo filme vai ser... Digam vocês, por favor. Metam nos comentários que é O Mal Viver. Quem Viver sabe? Mal. Viver Mal. O Viver Mal. Viver é este. Talvez. Viver Mal. Talvez. Porque este aqui está muito bom. Sim, pessoal, nós vamos tentar também sempre incluir muito do cinema português nos nossos episódios. Porque nós achamos que é importante dar uma plataforma e dar visibilidade, portanto. Não que nós tenhamos uma plataforma. Não, para já não, mas é tentativa de... Nós precisamos de falar sobre cinema português. É isso. Acho que é preciso ser discutido, é preciso ser trazido à mesa, é preciso ser falado como vocês falam e como nós falamos sobre cinema dos Estados Unidos, o cinema inglês, cinema brasileiro. Nós devemos falar de cinema português como falamos destes, porque nós realmente temos aí muitas coisas super, super boas, inclusive este, sei lá, queres falar de alguns filmes, de um outro filme português que teu top 3 filmes portugueses? Ai, deixa-me ver. Olha, eu agora tenho este. Sim, eu também. O Leviano. Top 3, não sei, deixa-me ver aqui. Aí, se calhar, O Fim da Inocência, também gostei muito. A Metamorfose dos Pássaros. Right, ainda não vi. Que lindo filme, de Catarina Vasconcelos. Eu gostei da experiência de ver Leviano. That's what I'm saying. E onde nós vimos e tudo o que aconteceu foi bastante interessante. Foi um sem ótimo dúvida. filme. Não sei, eu gostei muito. Sim. Tipo, acho que mostrou as diferenças de geração do público português para o tipo de filme que era. Sim. Tipo, eu tinha acabado de entrar no curso. E acho que foi em 2017 que ele saiu e saiu no Caminhos em 2018. É capaz, sim. Pronto, estava a fazer um ano no curso e eu estava muito desmotivada. E eu vi aquele filme e eu fiquei assim... Sim. Eu posso fazer isto? Exato. Então foi aí que eu comecei tipo, toda a minha jornada de querer fazer filmes. Não, só para vocês perceberem, o Leviano foi um filme que foi mostrado no Festival de Caminhos. E na altura... O elitismo do cinema português. O elitismo sim, de algumas pessoas que estavam no festival. Sabes aquilo que dizem que é cinéfilos, vocês gostam mesmo de filmes ou vocês odeiam filmes? Juro. Tipo, let us know.
Porque nós ainda não percebemos muito bem qual é que é a vossa dinâmica. Não, eles veem um pingo de filme que seja mainstream, ligeiramente, e eles, não pode. Tem de ser o Eyes Wide Shut. Tem de ser o Clockwork Orange. poesia no ecrã. Tem de ser o Persona. Oh, Let it fucking go. tem de ser os verdes anos. Esses filmes são mais antigos que vocês, se calhar. Tipo, pronto. let it go. Estamos a fazer filmes novos. O cinema está a entrar numa nova era. Enfim, cinema português para sempre. Para sempre. Nós Justiça. literalmente acho que somos um dos melhores, tipo, grupo de artistas, tipo, no mundo. Os portugueses. Nós temos um gostinho para a arte que não sei, tipo, acho que é mesmo bonito. É uma alma. Juro, acho que, tipo, não sei, nós fazemos coisas mesmo muito bonitas. Pronto, é isso. Sigam-nos pessoal. no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts, Apple Podcasts, TikTok, Amazon Podcasts, Instagram, YouTube, já de sempre. everything, Everything and everywhere, all at once. Pronto, digam-nos se querem que nós vejamos alguma coisa para nós fazermos a review. E é isso. Yes. Period. Yeah.